Oi pessoal, Dr. Cristiano Schmidt, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco de escleroterapia estética, mas só que a gente vai falar de um assunto azedo. A gente vai falar das complicações da escleroterapia estética. Todo mundo acha que é um procedimento muito simples, porque pode ser feito no ambulatório, no próprio consultório, né? Ele não necessita de um repouso, a pessoa já sai andando, já pode dirigir, pode fazer, ter a sua vida já com a sua rotina bem estabelecida. Mas o caso é que a escleroterapia tem muitas complicações, inclusive graves. Por isso, da gente sempre orientar para fazer com um profissional habilitado, com um profissional especializado, porque mesmo com esses profissionais, essas complicações acontecem, e acontecem bastante. Tanto que foi motivo de uma tarde inteira de discussão no último Congresso Internacional em Nova York, só sobre complicações de escleroterapia. As principais. A que mais aborrece o paciente e o cirurgião, mais ela é contornável, a mancha hipercrômica. Então a pessoa faz a escleroterapia e no lugar onde ela tinha aquelas varicoses, ela fica com algumas manchas castanhas. Claro, a pessoa veio por um problema estético e saiu com outro. Mas essas manchas mais acastanhadas são por conta de um pigmento chamado hemosiderina. E a absorção dessa hemosiderina é variável na população. Algumas pessoas absorvem mais rápido, em 7 a 15 dias, e outras demoram até 2 anos para absorver. Existem tratamentos para a gente fazer com que absorva mais rápido, mas mesmo assim, não é do dia para a noite. A notícia boa é que se você não fizer nada, ela também vai desaparecer sozinha, só que talvez demore 2 anos. A outra notícia boa é que existem remédios que aceleram esse processo. Alguns cremes e remédio inclusive via oral. Nós sempre pedimos o auxílio do dermatologista que nos ajuda daí nesses casos quando acontece. Uma outra complicação que dá muita dor de cabeça é chamada de matching. Matching é quando você faz a escleroterapia num grupo de varicoses e ali pelo 4º, 5º dia você percebe que apareceu uma nuvem cor-de-rosa naquele lugar. Quando você olha de pertinho, você vê que são várias pequenas varicoses. E o paciente chega assim, doutor, eu vim aqui para tirar a varicose, não para ganhar mais varicose. Sim, nós também temos o mesmo objetivo. O matching pode acontecer em até 1%, às vezes até um pouquinho menos, né? Se você tem um cirurgião vascular que atende 1000 pacientes, quer dizer que então 10 pacientes ali vão ter, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais. É desagradável para o paciente? É. É desagradável para o cirurgião? É. Nós sabemos como evitar o matching? Não, porque nós não conhecemos nem a causa do matching. E na mesma pessoa, em alguns territórios acontece, em alguns territórios não acontece. Mas essa é uma complicação que pode acontecer sim. O que a gente faz? Espera, esse matching ele vai evoluindo com o tempo, ele vai desaparecendo, ao redor de 45 a 60 dias ele desaparece, e daí aquelas varicosezinhas que ficaram, a gente termina de fazer. A complicação mais temida, necrose. Você pode injetar o líquido para matar uma veia, em vez disso ele entra pela veia, mas acaba se comunicando com uma artéria. Essa artéria ocluída não leva mais oxigênio e nutrição para a pele e aquele pedaço de pele morre, ele necrosa, fica preto. Isso é uma tragédia. Isso, graças a Deus, é uma complicação que eu tive uma vez em 25 anos. Eu vou falar para vocês, é terrível, precisa de muita compreensão do paciente, do próprio médico. E claro, existem tratamentos para tentar amenizar, mas o tratamento depois é tratar da ferida que fica. Essa acho que é a complicação mais temida. Normalmente essas necroses elas não são pequenas. Não é assim uma pintinha que ficou pretinha, não. Elas são grandes, elas têm às vezes 5 centímetros de lado, né, até 20 centímetros, 25 centímetros quadrados às vezes de área. Então são lesões habitualmente grandes e que pegam não só a pele como o tecido subcutâneo também. Acho que essa é a complicação mais temida. E é justamente por conta dessa complicação que não se faz escleroterapia injetável no rosto. Eu sei que alguns colegas fazem, alguns esteticistas fazem e tudo bem, nos Estados Unidos muitos fazem, muitos médicos fazem também. Eu não faço, porque se der o azar de ter uma complicação dessas no rosto, daí sim, daí o paciente vai ficar muito chateado e para o rosto existe o laser, o YAG 1064, que é uma bela alternativa. Ele é um pouquinho mais lerdo, um pouquinho mais demorado do que a escleroterapia química injetável, mas ele é uma boa alternativa e não vai fazer matching
e não vai fazer as necroses. Então é uma boa alternativa para rosto. As principais complicações que eu queria discutir com vocês são essas, mas existem outras. Existem dor, existe alergia ao componente, choque anafilático, podendo evoluir para uma coisa mais grave ou não, edema do lugar tratado, se você faz no pé, esse pé pode inchar durante o dia. Então, são complicações comuns que podem acontecer, mas essas daí já inchaço do local tratado, pequenas manchinhas que em 14, 15 dias desaparecem. Essas são complicações bastante comuns, acontecem com frequência e são limitadas, desaparecem sozinhas, sem que a gente precise atuar, né, nisso. Frequentemente o paciente volta e fala, olha, eu tive isso, mas passou sozinho. Então são pequenas complicações que acontecem que não chegam a dar dor de cabeça em ninguém. Agora, aquelas 3 primeiras que eu falei, a mancha hipercrômica, o MET e a necrose, essas seriam as complicações mais temidas e que a gente a todo custo tenta fugir. Estatisticamente são raras, mas elas podem acontecer.